Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, bem-vindos ao nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco na nossa programação de domingo, aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós estamos na nossa série de estudos, a vida de Cristo segundo os Evangelhos. Nós estamos estudando a vida de Cristo dentro do Evangelho de Mateus. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudo, nós vamos falar um pouco sobre os dois batismos que foi mencionado por João Batista, né, e atribuído àquele que haveria de vir após ele. O texto está em Mateus capítulo 3, versículo 11 até o versículo 12, e diz o seguinte: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Agora, João ele se referiu especificamente ao seu papel como precursor do Messias, né? Aquele que vem após mim, segundo ele, é mais poderoso do que ele. Como ele diz, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. E ele diz, não sou digno de levar as suas sandálias. Né? Quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 16, o texto diz, a quem eu não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das sandálias, atar e desatar as correias, né, das sandálias do mestre e carregá-las para ele. Estas eram as tarefas humildes do escravo mais humilde. Então, quando João Batista ele fala acerca do Messias como seu mestre, como seu Senhor, e ele diz que ele não é digno, ele não é honrado o suficiente para desatar ou até mesmo atar as sandálias, ele está se expressando da melhor forma possível e indicando que após ele viria aquele que seria o Senhor. João ele se coloca na parte mais baixa do projeto de salvação de Deus. Ele se coloca como aquele que está a serviço. Ele se coloca dentro da humildade necessária. E ele reconhecia, que ele sabia e que ele enaltecia por meio do seu discurso acerca do Messias. Porém, João ele não se sentia digno de fazer sequer essas coisas para o Messias. Lightfoot, que é um dos pensadores, um dos estudiosos acerca das Escrituras Sagradas, em Maimônides, na sua obra Maimônides, ele mostra que esse era o sinal de um escravo tornando-se a propriedade do seu amo ao desatar seu calçado, atar o mesmo ou levar os artigos necessários para ele no banho. Então, assim, as palavras que aparecem nos três relatos, elas são todas apropriadas. Então, vem a afirmação mais significante da pregação de João Batista. Enquanto ele batizava com água ou na água, aquele que viria batizaria com o Espírito Santo e fogo. Outras religiões, eles batizam com água. Porém, o batismo que distingue o cristianismo é o batismo com o Espírito Santo. Então você pode observar que é como se João Batista, nesse momento, ele estava dizendo, olha, eu sou a representação de todas as expressões religiosas, de todas as expressões espirituais, de todas a representação de todos os símbolos e significados da espiritualidade que ligam o homem a Deus. E eu, nessa simbologia, nesse significado, né, que eu carrego sobre meus ombros, como sendo digamos assim, o último profeta de uma geração de profetas antes do Messias, eu
Falo a todos vocês que o batismo, o meu batismo, o nosso batismo é com água. No entanto, aquele que vem após mim, aquele que iniciará a nova, digamos assim, a nova aliança, ou renovará a aliança com os homens, aquele que está responsável pela renovação da aliança com os homens, aquele que está responsável por restaurar a fé, restaurar o caminho que conduz o homem a Deus, reestruturar o pensamento acerca da vida, da existência, acerca de si mesmo, acerca do mundo que foi criado, acerca da relação que temos com toda a humanidade. Esse que vem, ele não apenas batiza com água, mas batiza com fogo. E esse fogo está relacionado àquilo que há de mais sagrado, puro na existência, que é o Espírito Santo, a consciência de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Porque quando nós olhamos para o Espírito Santo, muitos costumam a interpretar o Espírito Santo dentro do contexto cristão a partir da ideia que se tem do grego. E aí alguns interpretam o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa. E na realidade o Espírito Santo, dentro desse contexto, quando nós olhamos principalmente para o contexto ali de João Batista, que é um contexto extremamente judaico, extremamente israelita, hebreu, aquele contexto onde o povo de Deus se relacionava com o próprio Eterno, e o conhecimento que ele tinha quando ele se refere ao Espírito Santo, dentro desse contexto o Espírito Santo simboliza a vontade de Deus. E nós vamos ver mais adiante o porquê de ser assim, e o porquê de João Batista enfatizar que o Messias ele batizaria com água e com o Espírito Santo, ou com fogo. Então Mateus, tanto Mateus como Lucas, nesse ponto, eles acrescentam ao relato de Marcos, né, que foi escrito aos Romanos, ele acrescenta o termo "e com fogo". Muitos estudiosos interpretam isso com forte base nos versículos 12 e 10, como uma referência ao fogo do julgamento final dos pecadores. Mas isso também significa o fogo do Espírito Santo, consumindo a natureza carnal. Micklem, ele afirma, ao acrescentar "e com fogo", se indica a purificação como a essência do batismo do Messias. Ele chama a atenção para a descrição da vinda de Cristo em Malaquias 3:2, onde diz: "Ele será como um fogo de ourives". Outros intérpretes consideram da referência ao julgamento, afirmando considerar isso como um batismo diferente daquele Espírito, um batismo dos impenitentes com o fogo do inferno. Eles dizem que é excessivamente não natural, e mais, está claro que é nada além do caráter de fogo da operação do Espírito sobre a alma. Ou seja, procurar, consumir, refinar, sublimar. Como quase todos os bons intérpretes entendem essas palavras, né? Então o que nós podemos dizer é que, ao contrário de que muitos pensam, isso foi muito difundido durante um certo tempo, de que esse fogo estava relacionado com o juízo final, com o julgamento de Deus em relação aos pecadores. E isso se alastrou no período da década de 90 por quase todas as igrejas, e ouviu-se muito falar de que esse fogo era de julgamento. E na realidade, quando nós olhamos para a missão do Messias, e como nós vimos lá em Malaquias, que o Messias vem como um fogo de ourives, que tem como propósito refinar, purificar, nós entendemos perfeitamente que esse fogo do qual João ele se refere está relacionado justamente ao que nós vimos, de acordo com boa parte dos intérpretes, que seria um fogo que vai refinar, que vai queimar, que vai incinerar todas as pulsões, paixões, desejos, vontades das quais nós chamamos de pecado.
seja, o Espírito Santo na vida do homem, que ele vai purificar. Então, o Messias, ele dominará você, me dominará com o fogo dominador do Espírito Santo, que queima e expulsa o pecado da vida da pessoa. E além disso, além de queimar, além de expulsar, esse vazio que fica, né, onde o pecado habitava, o Espírito Santo ele vai recriar ou criar novas coisas. Há pelo menos 3 coisas que o fogo pode fazer. O primeiro ele aquece, o segundo ele ilumina e o terceiro ele purifica. Assim o Espírito Santo traz ao coração humano que o recebe, né? Ele traz o calor, a luz, a purificação de todos os pecados. Então, é necessário entendermos que o batismo com o Espírito Santo, ele não está relacionado apenas ao dom de falar em línguas. As pessoas muitas das vezes interpretam o batismo com o Espírito Santo apenas com o falar em línguas. Na realidade, o falar em línguas é um dom que Deus dá, né, a todos, assim como vários dons, existem vários dons que Deus distribui de forma gratuita. Né? Ele entrega aos homens, ele distribui os dons aos homens, mas o batismo que nós falamos aqui, o batismo que nós estamos estudando aqui, do qual João Batista fala, ele vai muito além vai muito além da manifestação dos dons. O batismo do qual nós falamos aqui, ele está relacionado justamente com a iluminação da alma, a purificação da alma de todos os pecados. E acima de tudo, nós recebemos o calor do Espírito, que é justamente aquilo que é necessário para termos energia, força para continuar a caminhada. Então, quando nós olhamos para o batismo, os 2 batismos dos quais João Batista se refere, o batismo nas águas é muito comumente conhecido, né? Nós sabemos muito bem que o batismo nas águas em nome de Jesus, né? Alguns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aqui nós não vamos entrar nesse detalhe teológico, mas vamos nos focar acerca dessas 2 finalidades, desses 2 batismos, nas águas e com o Espírito. Então, quando nós olhamos para o Espírito, entendemos que, primeiramente, o batismo ele tem a finalidade de iluminar, né? Porque nós precisamos da iluminação do Espírito para compreender as Escrituras, e compreendendo as Escrituras, por meio delas, nós somos purificados. É o segundo ponto acerca do batismo no Espírito, a purificação. E a purificação de quê? De todos os pecados. E sem falar de que em nossos corações há um calor, há uma energia que nos conecta ao eterno. Então, nós precisamos ter em mente isso, né? Erhard, né? Ele observa que a doutrina cristã do batismo com o Espírito Santo, ela está relacionada a essa grande mensagem de João Batista a respeito de Jesus. E ele classifica da seguinte forma: primeiro, por Jesus no seu mandamento aos discípulos, né? Então, a primeira referência que nós temos desse batismo a primeira referência que nós temos acerca do batismo cristão ter essa conexão com a mensagem de João Batista está lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: e comendo eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Observe que Jesus Cristo, primeiramente, ele fala acerca dos mandamentos, ou seja, era necessário que os discípulos guardassem suas palavras e, acima de tudo, além de guardar as palavras, eles deveriam obedecê-las, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do Espírito Santo. E nós vemos o resultado disso quando eles se levantam cheios do Espírito Santo e começam a anunciar o reino de Deus, começam a anunciar Jesus Cristo a 10 nações que estavam ali, de maneira espetacular, movidas pelo Espírito Santo, cada um falando às 10 nações, e cada nação ouvia no seu próprio idioma.
Algumas pessoas pensavam que ali Pedro falava em um idioma, Tiago falava outro idioma, Filipe falava outro idioma. Na realidade, o que aconteceu ali é que todos falavam, mas as 10 nações ouviam na sua própria língua. Pedro falava e as 10 nações ouviam em suas próprias línguas. O segundo ponto, né, que é importante, que foi salientado por esse estudioso, é que por Pedro, né, quando ele interpreta o significado do Pentecoste, né, concedido aos gentios, isso está escrito lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 15 até o versículo 16, que diz: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Né? Então, quando nós olhamos aqui, Pedro, quando viu a descida do Espírito Santo na casa, né, de Cornélio, Pedro compreendeu que naquele momento, né, aqueles homens estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque da mesma forma como eles foram batizados no dia de Pentecoste, e aqui entra um ponto importante que nós precisamos levar em consideração, a de que da mesma forma como os discípulos foram batizados lá em Jerusalém, com todos aqueles sinais, também aconteceu na casa de Cornélio. Todos os sinais que Pedro pôde reconhecer e entender que de fato Deus estava batizando naquele momento os gentios. De maneira que ele, ao interpretar o batismo dos gentios, ele reconheceu que eles também foram batizados da mesma forma como os discípulos. Então, ele também observa que a promessa, né, de recolher no celeiro o seu trigo, sugere os valores positivos do batismo com o Espírito Santo. Né? Ele escreve: somente os resíduos são queimados. E isso, somente o trigo, né, que vai permanecer, que são justamente os valores genuínos da promessa, para que eles possam ser armazenados e colocados em uso. Né? Existe potencial nas nossas personalidades que somente Deus pode distinguir. Existem possibilidades de graça, talentos adormecidos, tesouros enterrados dentro da vida dos crentes, dentro da vida de todas as pessoas, mas amplamente inúteis porque ainda estão enterrados nos resíduos de uma natureza não santificada. Ou seja, quando nós observamos essa fala, né, esse pensamento, nós entendemos que é necessário que esses talentos sejam manifestos, é necessário que esses dons sejam manifestos. Todos nós chegamos a esse mundo com dons. Deus nos entrega dons para que sejam executados, para que sejam ofertados, para que sejam realizados. O problema é que, como nós viemos a este mundo, nós assumimos essa natureza pecaminosa, onde os desejos e vontades são como esses resíduos, são como essas palhas que envolvem o trigo e esconde o que há de mais importante, nossa personalidade criativa, o que há de melhor em nós. É necessário que o Espírito venha em nossas vidas para justamente queimar tudo isso que nós acreditamos que seja algo importante, que na realidade são apenas entulhos que encobrem aquilo que de fato nós somos. Entender isso significa compreender a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, percebemos que à medida em que ele vai se aprofundando em nossas vidas, à medida em que ele vai tomando conta de todo o nosso ser, percebemos que essas inconsistências, essas imperfeições, esses resíduos vão desaparecendo. E os dons, né, aquilo que há de mais importante em nós, vai surgindo, vai aflorando, nós vamos percebendo. É uma transformação que acontece. Esse é um processo de santificação. E aí que entra um outro detalhe.
O Espírito é que faz a santificação. O homem, quando ele ouve a vontade de Deus, que é o Espírito, e segue essa vontade, ele é santificado. Ele só é santificado mediante a vontade de Deus, que é o Espírito. Por isso que o Espírito Santo em nossas vidas tem essa obra maravilhosa de santificação de nosso ser, de nosso corpo, de nossa completude. Então, o batismo com o batismo com o Espírito Santo, ele irá fornecer as bases para o desempenho e a concretização dos potenciais da personalidade conhecidos pelo Espírito e que, de outro modo, estariam perdidos para sempre. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo ele está em nós, ele vai encontrando dentro de nós mesmos esses potenciais. Por que ele encontra esses potenciais? Lembremos que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, significa que o potencial do homem em Deus está em nós, nunca se perdeu. Mas nós não conseguimos acessar devido ao véu que encobre o nosso rosto para que não vejamos a glória, não vejamos o que há de perfeito dentro de nós. Por isso precisamos do Espírito, porque o Espírito, uma vez em nossas vidas, ele vai purificar de dentro para fora, e purificando de dentro para fora, ele vai nos iluminando e nos mostrando o que há de melhor de Deus em nós. O Messias, ele tem em sua mão, na sua mão, uma pá. É a parte do texto, ou melhor, uma espécie de garfo separador, um crivo. Somente em Lucas nós temos essa imagem, né? Lucas no capítulo 3, Lucas no capítulo 3, no versículo 17, onde que diz: a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo inextinguível. O autor viu um homem no topo de uma colina de Samaria, né, atirando o trigo para o alto com um garfo desse tipo. O vento levou o resíduo para longe e os grãos bons ficaram depositados no solo. João ele declarou que Cristo queimará a palha no fogo que nunca se apagará. O verbo composto em grego, que significa purificar completamente, ele é só encontrado aqui no Novo Testamento. A palha representa o local de separação do trigo dos resíduos, como que se encontrava perto de cada vilarejo. Normalmente ficava situada em um lugar mais elevado para justamente aproveitar a brisa que sopra do Mediterrâneo. Esse garfo ele era curvado para cima, nas extremidades, e pavimentado com pedras ou com lâminas batidas e endurecidas com o passar dos séculos. O trigo ou a cevada recém-colhido são empilhados ali mesmo, em uma profundidade de aproximadamente 50 centímetros. Então, um pá de bois, né, conduzidos por uma mulher ou por uma criança, passam debulhando, né? Passa um debulhador sobre esses cereais. O debulhador ele tinha cerca de 1,20 m de comprimento e 80 centímetros de largura. Ele tem peças dentadas, né, de pedra ou de metal atadas no seu fundo. Essas peças dentadas, elas que separam os trigos, ao mesmo tempo em que as patas dos bois ajudam a esmagá-los. Ainda se pode ver esses debulhadores na Palestina, é muito comum nessa região. Às vezes com dois pares de bois trabalhando em um terreno. Depois que os grãos são separados, né, o trigo ele é armazenado no celeiro, ou seja, ele é colocado num armazém ou num silo. E o resíduo ele é queimado com fogo, que nunca se apaga. A palavra grega para algo que nunca se apaga é asbestos, né? Então você pode observar que a separação, ou seja, quem tem o poder de separar o trigo da palha é Cristo.
Ele que tem a autoridade e tem o poder para fazer essa separação. E é justamente esse é o ponto importante, quando nós observamos claramente com o propósito do batismo com fogo, com o Espírito Santo e nas águas, nós percebemos a atuação de Cristo em nossas vidas. Então, a pá de Cristo, ele vai debulhar tudo aquilo que há de bom em nós, ele vai retirar o fruto, ele vai remover a palha, vai remover os resíduos para que fique somente o fruto. E esse fruto ele recolhe. Observe que Cristo ele não recolhe a palha todos nós temos, é algo comum a todos. Quando nós olhamos, nós vamos ver com calma isso mais adiante, na parábola do joio e do trigo. Observe que a palha ela é uma representação que está presente tanto no joio como no trigo. A palha não nos interessa, ela vai ser queimada. Isso é a natureza humana, a natureza carnal, pecaminosa, ela vai virar cinza. Mas o que há de mais importante é o fruto. E quando nós olhamos para os dois batismos, precisamos entender que o resultado final dos dois batismos é justamente o fruto. A finalidade desse batismo é o fruto. Algumas pessoas entendem o batismo como apenas uma passagem, como uma forma de ingressar em uma determinada religião, um determinado grupo religioso, e na realidade o batismo não tem nada a ver com isso. O batismo não é apenas um rito, o batismo é uma identificação que nós passamos a ter acerca de Cristo. E acima de tudo, o batismo nas águas, ele sozinho por si não serve para absolutamente nada. Vou repetir, o batismo nas águas, independentemente seja em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sozinho não serve para absolutamente nada. É necessário que o homem também seja batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, como nós falamos, tem 3 finalidades. O calor, que é justamente a vida, a iluminação, que é para guiar o homem no caminho do entendimento das Escrituras, da palavra e da vontade de Deus, e acima de tudo, a purificação. Quando nós temos esses 2 batismos em nossas vidas, significa que nós estamos dispostos, de fato, a ter em nossas vidas o fruto debulhado. O fruto debulhado. Ou seja, tudo aquilo, toda palha, toda inconsistência, toda impureza, todos os resíduos são queimados e jogados fora de nossa existência. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o batismo de Jesus, lá no capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Então, que Deus abençoe a todos. Lembrando, se você gostou desse estudo, curta, compartilhe, né? Vamos divulgar um pouco mais da palavra de Deus, do reino de Deus. Se você não faz parte da nossa comunidade, nos siga, dê uma nota para o nosso portal, tem a indicação aí de avaliação, né? Nos avalie lá 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Isso vai de acordo com aquilo que você achou acerca do nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Lembrando que durante a semana nós temos as nossas meditações diárias, também temos nosso Papo Franco, e aqui também aos domingos nós temos o Evangelho segundo Jesus Cristo, na nossa série de estudo, a vida de Cristo segundo os Evangelhos. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até nosso próximo encontro, seja na meditação diária, no Papo Franco ou aqui nos nossos encontros dominicais. Fiquem com Deus e até a próxima.